Está começando mais um NCCast. Eu sou a Gabi Gouveia. Sou o Carlos Pelerran. Nós estamos mais uma semana aqui com você, numa sexta-feira, meio-dia. Meio-dia. Esse é o programa, não sei o número ainda, né? Mas pode ser o 13, pode ser o 14, vai estar aí. Sim, você decora. Por que será que você não decorou hoje, hein, Carlos? É porque é difícil. Eu sou ruim de número. Mas, gente, que bom que você está aqui com a gente. Se você está nos ouvindo no rádio, ao vivo, corre para o nosso canal do YouTube para você poder ver a gente. A gente se arrumou, né, Carlos? A gente está aqui para você poder nos assistir. Então, corre para o YouTube do Na Contramão. Digita aí, @nacontramão, RTM, que a gente está te esperando, e redes sociais. Segue a gente no Instagram, @nacontramão também. A gente quer chegar a muitos seguidores, precisamos de vocês. Se inscreve no YouTube, comente bastante, participe, mande mensagem no nosso WhatsApp, que é 11 974 18 14 56, mas para você que não decorou, como eu, que já são 5 anos, então dá para decorar. Mas você corre aqui na descrição da live e você pode pegar o nosso número, salva aí no seu celular para você mandar uma mensagem para quem? hoje, então. Na verdade, você tem que apresentar a convidada de Eu? hoje, porque é a sua área, né? Você fica falando de dorama todo dia, todo assunto aqui ela termina em dorama. Então, assim, você tem toda a propriedade para falar. Mas vocês vão mandar mensagem também para Lara, que também é fã de dorama, que está aqui conosco E hoje. pode mandar pro Pedro, que não tá na técnica aqui Pedro agora, também. mas é o dorameiro da Isso. rádio também. Conta pra gente aqui na descrição qual que tá sendo o seu dorama do momento, tá? Se você tá assistindo algum. E se você não conhece, já pega a indicação dos coleguinhas que estão assistindo para poder começar nesse universo, porque vale a pena. E chama a Dori também, que já gravou sobre dorama, É verdade, que ela também nossa é nerd amiga, do dorama. nossa amiga. Mas hoje a nossa convidada, ela veio direto de um lugar Tão belo, distante. natural, cheio de natureza, né? Ela veio do Maranhão para cá para estar conosco na grande cidade, né? Mas eu acho que ela tá gostando da viagem, mas a gente vai conversar com ela, que é escritora, fã de dorama. Quem sabe daqui a pouco está aí, diferente de Lençóis Maranhenses, vai estar na Coreia do Sul. Quem sabe, né? Seja bem-vinda, Tati. Obrigada. Se apresenta pra gente. Então, eu sou a Tatiele Catherine, tenho 28 anos e eu sou formada em psicologia, me formei ano passado e eu sou escritora já faz 4 anos. Meu primeiro livro que eu publiquei de forma independente foi durante a pandemia, que assim, a escrita ela é muito importante para mim. Então, naquele momento difícil, né, que a gente estava vivenciando, assim, a escrita me ajudou muito, foi um refúgio, né, assim, que Deus me deu. E hoje, estou muito feliz em estar aqui apresentando meu livro, Horizonte, que acabou de ser publicado pela editora Mundo Cristão. E, assim, amo doramas. Só pra vocês saberem, gente, é um lançamento recente seu, né, Isso, Tati? sim. Vou pegar aqui pra vocês verem esse livro lindíssimo, que inclusive tem muitos doramas, esse cenário aqui. Sim. Um que eu e a Lara estamos assistindo agora, acho que você tá assistindo também, é o Sim. Rainha das Lágrimas. Sim, amo. Aparece esse cenário aqui, tá, gente? Eles sobem essa escadinha, mas o livro chama O Horizonte Mora em um Dia Cinza. Uma capa bem lindinha. Vocês podem encontrar na loja, né, da Mundo Cristão, esse Sim, livro? tem na Amazon e também tem nas livrarias físicas, tem em shoppings, por exemplo, a Leitura. E também tem vários outros sites, como, por exemplo, a Plenitude e outras livrarias também online. Top, muito bom. Vocês podem ir também na descrição do episódio de hoje, que a gente vai deixar lá os links fáceis para vocês encontrarem. E vamos começar. Eu queria saber, antes, Tati, da gente chegar nos doramas, da gente chegar no universo da escrita. Quando foi que você... Como foi, assim, sua infância e quando você se encontrou com Jesus, assim? Como que foi sua história de conversão? Então, eu sou cristã, aquela famosa frase, cristã de berço, né? Como se tivesse assim, nascido dentro da igreja. Mas é porque tanto a minha família materna quanto paterna são evangélicas. Então, assim, a minha família mesmo, assim, próxima, meu pai e minha mãe, eles me criaram na igreja mesmo. Então, desde pequenininha. Então, assim, quando eu falo assim, como foi o seu encontro com Jesus? Então, foi algo muito... Desde que eu nasci mesmo, sempre com aquele contato com a palavra de Deus, com a minha mãe me levando para a igreja, e também os meus vizinhos, que são meus familiares também, todo mundo é evangélico. Então, assim, eu cresci rodeada, vamos dizer, pela palavra de Deus, pelo reino, e eu faço parte da Assembleia de Deus lá em Barreirinhas, que é a Assembleia de Deus Missão, e o pastor é meu tio também, que é o pastor Eleazar, e eu faço parte, assim, da igreja, e eu vejo que ela me ajudou muito, por exemplo,
na questão de falar em público. Por exemplo, eu estou aqui falando, né, numa entrevista. É uma vitória. Sim, é incrível, porque eles sempre incentivam a gente realmente assim, a sonhar mais alto, né? Acreditar que nós podemos ir além. E eles sempre incentivavam a gente, mesmo nos cultos. Vai dar uma palavra, isso ou aquilo. Então, incentiva muito, assim, que a gente possa Você sonhar chegou mais. a falar nessa igreja? Sim. Vai chegar seu dia pra você Meu pregar, Deus, né? eu não. Deixa pro Já fala Carlos. pros jovens, já. Mas não. Mas aí esse pro Jovem jovens não conta. Mas Apresenta no o púlpito, programa de jovens e no desmerecendo púlpito o é público. muito... Não, Você chega não lá, dá, pô. não dá. Se matricular no seminário. E como que foi esse salto? Porque, assim, você é cristã e fez psicologia e Isso. dorama. Que, assim, já não são duas coisas muito bem vistas, né? Sim. Cristã já tem muita dificuldade com psicólogo. Aí, para ajudar, ela ainda quis escrever um dorama para ser bem aceita no público. Como é que foi? Então, eu fui para psicologia em 2017. É recente. É por conta da pandemia, atrasou 1 ano meu curso que eu fazia na Universidade Federal. Então, tinham pessoas de diversos lugares do Brasil onde eu estudava. Então, eles viram que tinha um risco muito grande de contaminação, porque eram estudantes, até mesmo de outros países que estudavam lá junto com a gente. Aí, então, tivemos 1 ano parado. Foi nesse 1 ano que eu escrevi meu primeiro livro. E, assim, a psicologia foi um desafio muito grande para mim, porque justamente por vir de uma universidade federal, tem um estereótipo que, infelizmente, lá a gente vê que é verdadeiro, né? De muitos cristãos que entram na universidade e se afastam. Tinha muitos amigos que, quando eu comecei, eles eram cristãos, mas na caminhada eles se afastaram e depois não voltaram mais. Mas também na universidade tem muito confronto com a nossa fé, muito, de professores, de estudantes também, que são muitas ideologias juntas no mesmo espaço, né? Então, querendo ou não, tem um confronto de vez em quando. Mas, assim, ao mesmo tempo, a psicologia, ela me deu um olhar muito, acho que mais empático e sensível sobre as pessoas, né? Tanto que todos os meus livros, e principalmente Horizonte, eu trato sobre esses temas mais sensíveis, mais profundos, mais subjetivos, e foram aspectos que eu aprendi na psicologia. E como cristãos, Jesus nos convida, né, a ter esse olhar mais cuidadoso com o próximo. E eu vi que a psicologia, ela não anulava aquilo que Jesus me ensinava. Ela combate, mas, na verdade, ela me trouxe uma profundidade a mais sobre aquilo que Jesus me ensinava, sobre como cuidar e sobre como amar o próximo. Por que você quis especificamente psicologia? Eu creio porque eu gosto de escrever desde a minha adolescência, né? Você escreveu, inclusive, antes de ter feito um curso profissionalizante, então. Sim, eu escrevia desde muito nova. Então, tem uma rede social que hoje em dia ela já não é tão usada, né? Que é o Tumblr. Ah, sim. Eu sou da época do Tumblr. Douglas vai saber, ele era apaixonado Mandando no Tumblr. direitinho no Tumblr, né? Os anônimos Aquela foto de mandavam. anjinho assim, ai, você é meu anjo. Quem nunca? Pois eu sou do tempo do Tumblr, então lá eu colocava várias frases minhas, assim, então eu já comecei escrevendo lá. Só que as pessoas também sempre me procuravam para pedir conselhos ou para desabafar, pedir ajuda. Sério? No seu Tumblr? No meu Tumblr. Lá a última vez que eu usei, acho que já estava com mais de 100 mil seguidores lá. Então, assim, tinha um alcance muito grande. Famosinha do Tumblr, tá? Ai, que genial! Só que eu parei de usar, né? Mas aí, depois do Tumblr, eu continuei... Aí eu fui pro Instagram. Aí as pessoas... Eu não sei porquê, mas as pessoas sempre elas vinham até mim para desabafar, para mandar mensagem, pedir ajuda. Aí foi quando eu vi que a psicologia ela poderia me ajudar ainda mais a como entender o próximo e a como ajudar as pessoas realmente através desse ouvir, da escuta mais atenta. Mas, assim, as pessoas... Sei lá, você comentava sobre temas específicos nas suas redes, aí as pessoas iam comentar com você sobre isso ou elas chegavam aleatoriamente? Chegavam e falavam. Olha! E eu sempre escrevi devocionais. Ministério do Tumblr. Ministério... Tati. Já vi Ministério do Poker, não posso falar do Tumblr. Do Na poker. minha antiga igreja, outro dia eu conto. Mas vocês citaram faculdade, e como que é isso? Porque eu acho que vocês dois fizeram cursos que são meio difíceis, assim, né? De lidar para um cristão. Vocês acham que realmente é um ambiente onde a gente pode acabar se afastando? Ou a gente já chega despreparado e por isso que não dá certo? Porque, assim, eu fiz alguns anos de enfermagem e tal, mas eu me formei em teologia, então... Tem muita gente que precisa se converter lá no curso, mas de uma maneira geral... Você tá estudando a Bíblia. Então é mais tranquilo. Mas como faz isso na psicologia? Imagina, você vai fazer teologia e, putz, me desviei. Eu tenho, mas é menos.
Mas como faz isso no jornalismo e na psicologia? Esses amigos que vocês viram que eram crentes e saíram, vocês acham que realmente a base estava difícil ou é um ambiente muito, muito complicado? Pode começar. Vamos respirar fundo e vamos lá. Pergunta profunda. É profundo. Eu acho que muita faculdade tem núcleo cristão, assim. Tem. Pelo menos na Casper, né, que foi a faculdade que eu estudei para fazer jornalismo, tinha Dunamis, tinha Bola de Neve, tinha os núcleos. Eu nunca gostei de participar, que eu achava meio chato. Eu até tava conversando isso ontem com um amigo, com o Pepe. Ele tava falando, né, de faculdade, disso, da gente se afastar. Mas eu acho que a época que a gente vai pra faculdade é muito uma fase que a gente tá meio que se descobrindo, o que gosta. E pra mim, não sei pra você, depois você conta, Tati. Mas quando eu entrei na faculdade, foi tipo assim, que mundo diferente. Porque na escola, meus pais eram responsáveis por mim. Tinha que estar lá mostrando boletim. Ai, como que foi sua nota esse mês? Matemática. Não, era uma matéria que eu gostava. Meus pais não estavam por dentro, então era novo e chegava através de mim a novidade. Era um universo que eu tinha que tomar conta de mim. Então, eu acho que tudo isso foi tipo assim, eu tô descobrindo um novo mundo sozinha, sabe? Eu acho que se a nossa base não tiver muito firme e a gente continuar com as nossas raízes profundas, se as raízes estivessem bem profundas, vai ser difícil de arrancar. Mas é uma fase de você testar se os galhos estão fortes, entendeu? Porque você vai estar se descobrindo. Eu acho que é meio que assim. O que você acha, Tati? Faz total sentido. Por exemplo, igual como eu falei para vocês, né? Eu sou cristã desde berço, né? Desde criança. E lá a gente percebe muito que para você continuar firme tem que ser algo que precisa partir de você mesmo. Por exemplo, eu sou do Maranhão, mas eu me formei no Piauí. E essa cidade ficava mais ou menos umas 4 horas de distância da minha, né? Nossa. Eu me formei em Parnaíba, no Piauí. Legal! Que é Já no fui pra litoral. Parnaíba. Foi? Lá é uma cidade universitária, então... Durante a pandemia, lá a cidade ficou muito, vamos assim dizer, vazia em relação a isso, porque muitos estudantes foram embora, né? Aí a gente voltou depois da pandemia. E lá são muitas universidades. Por exemplo, eu fui de longe, mais 4 horas de viagem, mas tem pessoas que foram... Eu tinha colegas que foram de São Paulo para lá estudar. Teve colegas que foram De São de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Pará, deixa eu ver. Enfim, de vários estados que foram para o litoral do Piauí estudar. Então, assim, as pessoas, elas... A gente estava lá, desraigado da nossa família, né? Eu sempre morei em apartamentos universitários, dividindo quarto com outras estudantes. E a gente percebe que você tem muita liberdade lá. Você tem muita liberdade. Você pode fazer o que você quiser, porque os seus pais não estão te vendo. Se você quiser, não precisa ir para a igreja, você não vai, porque você está em outro ambiente. E você que cuida de você mesmo, tá? Ela é muito livre. Então, por isso que a gente percebeu que a maioria das pessoas que se afastaram de Jesus é porque tinha muita liberdade. E aos pouquinhos iam esfriando na fé, iam se afastando. E as amizades também, né? Porque acabavam se aproximando mais de outras pessoas que tinham pensamentos e princípios diferentes. Então, frequentava lugares com outros princípios e aquilo acabava sendo normalizado. Então, eu, na minha universidade, tinha um núcleo também evangelístico, que é a ABU. Que eu não sei se ela é aqui de São Paulo, a base dela. Mas a ABU me ajudou muito, que é a Aliança Bíblica Universitária. Então, a partir do momento que eu entrei na universidade, eu já conheci esse grupo cristão. E foi um grupo que me acompanhou desde o primeiro dia até o último. E que me ajudou, me fortaleceu muito. A gente se tornou mesmo assim família. Então, era como se fosse um braço da igreja dentro da universidade. Fofo. E muitas pessoas até conheceram Jesus através desse grupo. Pessoas que eram agnósticas, que estavam assim com... Não cria mesmo em Jesus, mas ao mesmo tempo não desacreditava que poderia existir um Deus. E pessoas que encontraram Cristo dentro desse grupo. Então, assim, a gente tem a opção. Por livre e espontânea vontade, ou eu vou me aproximar de Deus, ou por livre e espontânea vontade, eu vou acabar me afastando aos pouquinhos, até que, vamos assim dizer, se torne normal estar longe. O problema é quando torna normal, né? Isso. Então, é complicado. Esse é o problema. Que é o que acontece muito. A pessoa depois não quer voltar mais, porque para ela não faz sentido. A fé, a igreja, Jesus, seguir princípios, regras,
Não, para eles não faz sentido. Aí não quer mais, não volta nunca mais mesmo. E é uma fase de questionamento, né? Acho que a gente é apresentado ao universo e fica pensando, nossa, mas será que realmente esse Deus supremo, será que ele não é um, sei lá... Eu tinha uma amiga na faculdade que ela ficava, eu não vou comer batata frita para jogar pro universo que eu tenho que receber aquilo que eu quero. Inclusive, se ela estivesse assistindo, te amo, amiga. Mas vou te expor um pouco. E aí ela, não, mas eu vou na igreja. Deus existe, mas talvez ele seja todo o universo. Eu, Muito bom. meio que não, né? Esse é um ponto... Não chore sozinho na faculdade, sempre tem um grupo a chorar com você, então procure. Mas é porque é o que você falou, acho que entra um contraste, é uma fase de liberdade e é difícil porque pra gente criar maturidade e entender que a gente tem que entregar a nossa liberdade para Jesus. Porque senão a gente vai ser escravo. É um negócio difícil para quando você tá com 18, 19 anos. Você só quer aproveitar a vida. Sim. Então, cada ano faz muita diferença. Você tá amigo que tem a Joana, que é a nossa amiga que tá lá fora, e eu lembro quando ela foi fazer intercâmbio, ela conversou comigo, ela falou, o que você acha? Eu posso ir tal ano? Eu falei, você consegue esperar mais um ano? Ela falou, acho que eu consigo. Ela esperou. E aí hoje ela fala, se eu tivesse ido antes, não tinha dado conta. Ela falou, esse um ano foi totalmente diferente para eu conseguir estar mais madura, para lidar. Tá tendo que lidar com o pessoal com depressão, com um monte de coisa. Ela falou, eu nem ia ter maturidade para isso. Então é interessante como esse ambiente precisa ser muito bem trabalhado. Mas vamos chegar no que vocês querem falar muito, né? Porque senão vocês vão me bater. Não. Dorama. Porque, assim, pra mim, um leigo, nem assisto muito. A gente já gravou sobre, já vi algum ou outro. Netflix falou que Round 6 é dorama, então eu vi mais um. Netflix, Não, você tá brincando. Netflix foi o É Filipinho. dorama, Tati? Então, é porque o dorama, aqui como a gente conhece no Brasil, ele é uma produção que a gente... Na verdade, dorama tem um termo muito polêmico no meio, né? Os K-dramas, eles são as novelas coreanas. Então, tem de romance, tem de suspense, tem de terror. Então, tem pessoas que consideram como dorama pelo fato de que é uma produção coreana, mas não é romance. É algo mais ação, mais terror. Só que nós que somos dorameiras de romance, não consideramos. Isso não faz parte do... Tirando esse, mas eu vi outros. Como que chegou a escrever um livro? Porque... Pra mim foi uma surpresa quando vocês falaram, tem uma autora cristã escreveu um livro sobre. Eu falei, nossa, é verdade. E é o primeiro brasileiro, não é? Do gênero? Publicado por uma editora, sim, de ficção cristã. Porque tem editoras que publicam mais, são mais livros internacionais que são traduzidos para o português, ou de autores nacionais também, mas que não são cristãos, assim. Ah lá? Mas cristão mesmo, a Horizonte, assim, por editora, é o primeiro. Porque, pelo menos pra mim que tá de fora, a gente sempre liga muito à série, que parece uma novela. Então alguém fala, não, eu escrevi um livro e ele é esse K-drama. Você fala, como assim dá pra ser um livro? Então, como que você parou e falou, de tanto que você já escreveu, que você falou que escreve muito, você falou, vou escrever um e vou publicar. Como que foi isso? Então, meu primeiro livro foi em 2020. E eu me tornei dorameira em 2019. O livro não tinha a ver com dorama nessa época? Tinha. Já tinha? Um ano de dorameira já... Gente, a inspiração veio daí, será? Eu sempre escrevi ficção e gosto de escrever devocionais também. Mas, assim, o primeiro livro que eu cheguei realmente a terminar e a publicar foi através dos doramas que eu me inspirei. Já em 2020, né? De lá pra cá eu não parei mais. E aí você gostou tanto que quis criar a sua própria história. Sim, foi isso. Com certeza. Tanto porque os dramas que eu assisto, eles são os mais românticos, né? Como eu falei, existe dramas de zumbi, existe dramas... eu vi esses dias numa escola que chega um zumbi lá. Eles gostam muito de produzir drama com zumbi lá. Tem drama com parasita também, que eu não consigo, porque eu fico agoniada que o rosto da pessoa é todo assim desfigurado por conta dos parasitas. Isso, é muito estranho, eu não consigo assistir. E tem drama de suspense também, drama de terror, enfim. Os que eu mais gosto são os românticos. E são eles justamente que me inspiraram nos meus livros. Porque eles tratam do romance de uma forma, vamos dizer assim, mais leve do que as séries norte-americanas que a gente está mais acostumado, né? Então, eu não estava conseguindo mais assistir nada. Porque eu achava que era... Mesmo eu tivesse mais de 18 anos, mas eu ainda achava muito pesado. Bem vulgar, né? Tem mais de 40 anos pra assistir. Sim, não tem como. Então, quanto maior a classificação, assim, mais pesado, né? Ficava, assim, a linguagem da série, né? Então, eu falei, não consigo mais. Aí, uma amiga minha falou, Tati, tenho certeza que você vai amar um dorama. Eu falei, o que é dorama? Aí, ela que me apresentou em 2019, minha amiga da faculdade.
Aí eu falei, tá bom, vou dar uma chance. Aí depois de lá, eu me apaixonei. É um caminho sem volta. É, totalmente sem volta. Aí eu coloquei nos meus livros isso, esse romance que ele é desenvolvido aos poucos, os protagonistas que são coreanos e as protagonistas femininas que são brasileiras. E tem esse encontro da cultura brasileira com a cultura asiática, né? Eles comem brigadeiro em algum momento? Não lembro. Tem que comer brigadeiro! Todo mundo Que é toda vem cena- pra cá Eu tem acho que que comer não. brigadeiro. Tem uma cena de guarda-chuva, né? Tem que ter. E como que você chegou nessa história? Porque também tem uma questão. A gente até escreve quando você faz faculdade e tudo mais. Mas uma ficção é um outro processo, né? Porque você tem que imaginar um universo, imaginar Sim, personagens. Como que é esse seu processo de escrita? Eu lembro que gosto muito da série das Crônicas do Gelo e Fogo, que é do Game of Thrones. E o autor, ele não acaba nunca, né? E ele falou que ele não acaba porque o processo de escrita dele, ele fala, eu tento escrever o que eu quero, mas ele escreve cada capítulo na visão de um personagem. Então ele fala, então eu tento atuar naquele capítulo. Ele fala, se eu estou escrevendo de acordo com esse personagem, eu tenho que tomar a atitude dele, não o que eu quero. Por isso que não acaba a história, porque aí fica abrindo, né? Opção o resto da vida. E pra você, como que funciona isso de ficção? De você sentar, cara, eu vou criar personagens, são tipo seus filhos, como você cria essas histórias? As minhas histórias, elas são muito inspiradas em experiências pessoais que eu tive. Como, por exemplo, Horizonte, ele foi muito inspirado na minha vivência universitária, né? E veio a calhar que a gente já estava conversando sobre legal. universidade. Tanto que eu acho que é na nota de autora que eu falo a respeito disso. Que na faculdade eu me senti muito confrontada nos meus princípios. Principalmente por algumas pessoas específicas, assim. Tanto que já houve momentos que eu chegava em casa e eu chorava, porque era muito confrontador para mim. Algumas falas, principalmente de professores, né? E o livro, ele veio sobre essa pressão que eu sentia naquele ambiente universitário, né? De ter que dar conta de estágio, ter que dar conta de TCC, de aulas. Como eu falei, a pandemia atrasou o meu curso. Então, eu estava lá no último período ainda assistindo aula, sendo que era para eu estar só no TCC ou estar só no estágio. Então, foram momentos que foram muito tensos para mim, né? E eles me inspiraram a escrever a Ayla, porque ela também foi para a Coreia do Sul realizar um sonho de estudar artes culinárias, nessa universidade que está na capa. E lá ela também percebeu o quanto a sociedade coreana, ela tem, vocês assistindo Dorama sabem, né? Tem aquela pressão muito grande com os estudos. Então, ela pôde vivenciar também nessas questões de se sentir pressionada em um ambiente de pessoas que ela não conhecia, uma cultura diferente, mas ela tinha que dar o melhor naquilo que ela estava fazendo. E foi algo que eu vivenciei chegou o também. romance? Quando que chegou o romance na história? O romance, fanfics da minha cabeça. Vai revelar os Podia boys ter da chegado faculdade. um boy coreano na sua faculdade, né, Não Tati? tinha, não existe Pra tristeza, né? Agora, essa parte do romance, com certeza, inspirado 101% nos dramas que eu assisto. Porque os dramas, como eu falei, eles têm esse romance mais fofinho, pelo menos os que eu gosto, né? Então, só pegar na mão da pessoa já é, assim, um evento. Nossa, E é no episódio 10. Demorou 10 episódios. É que, assim, é meio que um spoiler, mas tem uma cena com um casal de um que a gente tá vendo. Não vou falar, senão eu vou estragar. Mas, assim, ele pega na mão dela, né? Ela fala, meu, da próxima vez, se você pegar 5 vezes, a gente já vai poder se abraçar. Eu, amiga! A história do Príncipe Encantado é real. Sabe o que eu gosto muito? Dessa coisa de ser devagar. Você aproveita a fase do namoro. Às vezes eu acho que é muito. Essa menina própria, eu falei, meu Deus do céu. Vou dar mais um spoiler. Dona Mesa vão saber do que eu tô falando. Mas eles são casados. Como assim? Tava faltando um beijo. Tava faltando um negócio ali. Mas eu acho que essa questão de aproveitar tudo no seu tempo. Eles aproveitam bem a fase do namoro, sabe? Que é isso de você curtir o outro, sair pra passear, se arruma pra um date, sabe? Eu já sou casada, então, tipo, na rotina, esses dias têm que ser marcados pra eles acontecerem. No namoro, seu fim de semana é pro seu namorado. Você tá esperando aquele momento, entendeu? Então, acho que isso é muito legal. Faz a gente gostar mais, principalmente nós meninas, né? Acho que o Carlos assiste também. Ele gosta também. No fundo do coração dele tá escrito lá, Dorama, né? Eu já tenho minha cota já de coisas que eu não deveria estar assistindo. Não dá pra
Já sou daqui o cara que vê anime, já vê umas séries, filmes. Eu já vi anime, eu disse que eu nunca iria ver, tá Você vendo? vê, pode mudar de vida em algum momento. Não, eu falei, eu vi um dorama e gostei, é que eu não parei pra ver outros. Tem que ver. Mas Tem eu que ver posso- Pretendente Surpresa, Sorriso Não, Real. mas é que aí no vocês amor. todos falam que é um caminho sem Maior volta. Por clássico. isso que eu parei enquanto ainda dá, porque senão depois a rotina acaba vendo o dorama. Ai, mas além dessa coisa do tempo, a pureza também do relacionamento. Isso é que muito legal. acho que se curtir, se aproveitar, troca de valores. A gente entender que um relacionamento, ele tem essas 3 fases, né? Namorar, noivar e casar. Eu acho que hoje a gente pensa que isso tudo é um só, né? Se eu uso um anel de compromisso, é como se eu tivesse noiva. Se eu tô namorando, eu já vivo vida de casado. A gente pula essas 3 etapas que, sozinhas, são muito boas de serem vividas sozinhas. Eu lembro de namorar e, namorar é bom demais. Eu lembro de noivar e viver o noivado e ser feliz nesse momento. E agora ser feliz casada, sabe? Eu acho que o dorama traz um pouco o resgate do valor de você viver o relacionamento integralmente. Sim, a gente já viu que pelo processo que ela escreve, você ora pra ela ter crise, né? Porque nas crises sai livro bom. Então agora todo mundo... Que venha mais uma dificuldade Qual será a próxima aí. dificuldade da Tati? Mas você acha que nos doramas a gente não acaba idealizando muito algo que pode ser fora da curva? Porque eu acho que a gente tá num ponto que é o oposto. A gente também tá aceitando qualquer coisa, o que vier é lucro. Então por isso tá a bagunça relacionamento. É o que tem pra hoje e a galera tá se relacionando. Mas você acha que o dorama pode trazer isso também? Pô, tem que ser o cara do Príncipe Encantado, o guarda-chuva, o cara que pega na minha mão e vai esperar mais 4 vezes pra me dar um abraço. O que vocês O que você acha, entendem? Tati? Os doramas, eu creio que eles têm nos lembrado a respeito desses aspectos que você trouxe, né? Então, eles são consumidos não somente por cristãos. Os cristãos acho que conheceram mais, assim, recentemente do que outros grupos, né, assim, da sociedade. Tanto que eu até já vi comentários de pessoas que criticam, ai, que pena que os doramas saíram da bolha, porque os cristãos estão consumindo cada vez mais por ser um conteúdo que não tem cenas explícitas, né? Pelo menos assim, 99% dos que eu vi não tem cenas explícitas. Você É algo pode ver na tranquilo. sala tranquilo, que não você vai te assiste com a surpreender. família. Normalmente o tema não é tipo assim, uma super traição ou Aham. alguém corrupto. Normalmente eles estão buscando ser pessoas boas, né? Isso, e traz esses aspectos de princípios que eles são muito importantes para uma sociedade viver de uma forma mais pacífica, vamos assim dizer, né? Então, os dramas, eles têm sim esse problema da pessoa idealizar muito. Por exemplo, que a gente vê, infelizmente, como eu sou autora e tenho muitas páginas de dramas que eu acompanho, e também tem muitas leitoras que são dorameiras, a gente acaba se deparando de vez em quando com um conteúdo assim, eu só quero me relacionar se for com um homem coreano. Ai, não E dá. tem, até que eu vi recentemente, de meninas que vão para a Coreia, que aproveitam o visto de turista de 3 meses, para elas tentarem, em 3 meses, conhecerem um homem A coreano. meta. E Fica parado casarem. no semáforo na chuva. 90 dias pra casar, Coreia do Sim. Sul. Existe esse tipo de pessoa que vai pro outro lado do mundo porque ela idealiza muito e ela só acha que ela vai casar só com aquele homem E todo coreano. coreano é igual ao do dorama. Exatamente. Também tem isso, né? Aí eu vejo, mas será se o problema é o drama ou o problema é aquilo que a pessoa está colocando no coração dela a partir daquele consumo, né? Então, as pessoas estão consumindo, mas achando que aquela ficção é a realidade. E esse é o problema. Então, os dramas, ele traz muitos valores sobre como perdão. A maioria dos que eu vi, eu sempre choro, assim, quando as famílias se reconciliam. Elas têm problemas, igual a Rainha das Lágrimas. Nossa, aquela família tinha um problema extremamente sério. Uma família muito disfuncional. Muito bom, Rainha das Lágrimas. Muito disfuncional. E a gente viu o quanto ela estava sofrendo, a protagonista, né? Mas que em dado momento, a mãe dela pediu perdão para ela, o pai dela se aproximou dela, o irmão dela também. Então, nós vemos que uma família ela foi reconstruída naquele drama. E incrível, né? E a família que era mais simples foi Sim. o canal ali de mostrar Sim, que na com simplicidade certeza. que tá o valor de tudo, né? Uhum. Que eles tinham... Cara, eles moram numa mansão show, Carlos. Uma mansão E daquelas. tem elevador para ir Elevador. para os cômodos. Pra ir pros cômodos tem aquela casa embaixo com a adega assim de vinhos. Meu, Bem pobre. e eles tinham tudo assim, muito, muito chique. Ela é a personagem principal, é CEO, né, do shopping. Mas você vê que, assim, as relações, eles não tinham nada. Eles não tinham nada. Eles eram totalmente
estavam com abstinência de amor, eu acho. Acho que os problemas eram a abstinência de Isso. se sentirem acolhidos e recebidos. Aí eles passam por uma dificuldade, vão pra casa dos mais pobres. E lá eles percebem que, caramba, eles têm tudo, mas eles não têm nada. Como assim? Isso é cativante. É que são coisas tão simples, né? Mas que precisam ser ditas, porque a galera se perdeu. E já que vocês estão falando bastante, qual o dorama favorito de vocês? Lá vai. Será que você pode expor? Vai se comprometer a autora? Você tem um que você fala, poxa, esse me marcou muito, assim. Com certeza, ele é um drama bem polêmico e que muitas pessoas não gostam porque o final dele não é romanticamente feliz. O casal não fica junto. Mas eu amo. Vida real. Que é 25-21. Não sei se Eu vocês não vi viram. ainda, já sei que... Já ficou triste. Não vou ver. Mas desde o começo a gente já tem noção de que eles não vão ficar juntos, porque a filha da protagonista não tem o sobrenome do personagem principal masculino. Porque na Coreia, assim, os filhos só herdam o sobrenome dos pais, né? Dos homens. Aí vai mostrando, tipo, futuro e passado? É um negócio... Sim, sim. Ah, então E você as já mulheres sabe. também que casam não ficam com o sobrenome dos maridos, ficam com o sobrenome de solteira mesmo. Aí lá a gente já percebia que a menina não era filha do par romântico dela no começo do drama. E por que Mas você é gosta incrível. desse em específico? Eu gosto pelo fato da amizade que os personagens vão desenvolvendo. E a protagonista, ela é esgrimista e ela passou por muitas dificuldades também. Ela perdeu o pai, eu também perdi meu pai. E assim, eu vi o quanto aquele esporte que ela conseguiu se agarrar foi importante na vida dela. E a mãe dela não apoiava o sonho dela de esgrimista. Mas, apesar disso, ela sabia que era aquilo que ela queria e ela foi até o fim. E esse par romântico dela, que não ficou junto no final, ele foi uma das pessoas que mais incentivaram o sonho dela também. E ela o incentivou também a se tornar jornalista. No caso, ele foi pro... Ai, já gostei. Tem Tornar jornalista, né? jornalista. Pronto. Ai, Mas então- é incrível o drama. Mas eu amo muito. Qual que é o seu favorito? Você tem... Só Eu assistiu só tenho um. Eu não tenho. Ele é o preferido e o que eu menos gosto ao mesmo tempo. Só tem um, não tem como. Carlos, você tem que... eu tenho vários que eu gosto, assim. Eu digo que... Eu sempre, quando me perguntam o favorito, eu falo primeiro, porque foi o que eu falei. Nossa, porque eu tinha preconceito. Tinha o Pretendente Surpresa, tava bombando na Netflix. Sim. E aí, eu era recém-casada, acho que tava no final da pandemia, alguma coisa assim. E aí, ficava eu e meu marido lá, né? O que a gente vai ver? Não sei o quê. Aí, sempre passava o Pretendente Surpresa. Aí, a gente via o videozinho de abertura, né? E ficava, tipo, nada a ver, né? E aí, ele falou, vamos ver isso aí, você vai gostar. Eu vou gostar disso? Nada a ver, mó bobinha essa coisa aí, nada a ver, não. E eu sou aquelas pessoas que se assiste uma série pesadona, não dorme. Ou eu vou ter um super pesadelo, entendeu? Então, era o caos na minha vida. Aí já falou, não, vamos ver isso aqui, que aí você vai dormir bem, isso aqui. Não, eu vou odiar essa coisa aí, engraçadinha, não é pra mim. Juro, me apaixonei. Eu não conseguia. Todos os dias eu queria sentar e assistir. Sim. E ele gostou também. Ele sentava e ficava, nossa, será que eles vão ficar juntos, isso aqui, não. E aí... É aquilo, né? Dorama é aquilo. Se eles disserem uma palavra, ia resolver o problema da série inteira. É Mas sempre eles assim. não dizem. Então, será que nesse episódio ele vai falar não sei o quê? Mas o primeiro que eu vi foi esse, Pretendente Surpresa. Então, acho que por essa experiência, eu digo que é meu favorito. Mas já assistiu Hometown Tchá 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 também? Lá, 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 lá. Adoro esse. Eu tornei a minha irmã dorameira por causa desse. Alice. Ele é lindo também. A minha irmã mais nova quer que eu assista Amor Oculto, mas não vi ainda. Nossa, perfeito. Pousando no Amor, né? Que é o Perfeito. precursor da paixão. E tem mais um que não é o Pretendente Surpresa, é o Sorriso Real. Esse eu gostei Ai, também. Vamos para as participações para a Lara poder contar o favorito dela? Pode, porque senão ela vai bater na gente, né? Só ela vai ter uns 18 doramas que ela assistiu. Bora, Lara, é com você. Gente, não vi a hora de vocês perguntarem o meu, tá? Porque o meu mudou. O meu favorito era Pousando no Amor, óbvio. Mas Rainha das Lágrimas tomou o top 1 da minha vida. Gente, vocês estavam aqui falando e eu aqui surtando, querendo comentar. Porque é o meu favorito do momento e até que surgiu um outro tão bom quanto esse. Mas esse é maravilhoso, perfeito, incrível. Participações. Vamos agradecer a vocês que sempre estão aqui com a gente. A galera que é mais assídua do que a gente mesmo, tá? A gente pode faltar, mas eu sei que esses ouvintes nunca faltam. Que é o Pastor Alex, a Maria Vieira, o Nicolas do Prado, o Marcelo com o Sextou com o NCCast. A gente não vê a hora de chegar a sexta-feira para poder compartilhar a mesma hashtag.
a Cleide, que sempre está aqui com a gente, a Nilceia, o pessoal novo que está chegando, tem muita gente chegando, baixando o aplicativo da RTM e vindo para a programação da RTM. Então, se você é novo, se você está aqui no primeiro dia ouvindo a rádio, o NCcast, ele está aqui toda sexta-feira, ao meio-dia, no YouTube da RTM, no YouTube do Na Contramão e ao vivo na programação. Então, toda sexta-feira você tem um encontro marcado. Agradecer também a Marília, o Ezequias, a Luana, o Cacá que está na produção, mas ouvindo, comentando, compartilhando. Gente, muito obrigada a todo mundo. E eu acho que eu já entendi a resposta, porque no livro, no Horizonte, tem uma superação de um luto. E você acabou de citar aí que você perdeu seu pai. E eu compartilho desse sentimento porque eu também perdi o meu na pandemia. Então, eu não sei se vem daí você ter introduzido a superação de um luto, mas é uma das perguntas. Como é que você desenvolveu essa parte dentro de um dorama? E se você já tem outros doramas cristãos ou é só esse? Como é que tá? Se tem continuação, porque eu vou falar uma coisa. Eu não gosto quando o dorama acaba, porque eu queria saber os filhos, os netos. Eu queria entender um fim, entendeu? Por exemplo, Rainha das Lágrimas chegou ao final, e eu não vou dar spoiler do final, mas eu não queria que tivesse acabado, porque tem umas perninhas andando que eu queria ver crescer, entendeu? Eu já queria virar tia, entendeu? Então, você tem uma continuação, ou o próximo livro não tem nada a ver com esse, é uma nova história. Enfim, conta tudo pra gente, porque eu quero saber tudo. E muito obrigada por estar aqui, Deus abençoe você. E sempre que você tiver, assim, lançamentos, qualquer tipo de lançamento, mas de dorama, preferencialmente compartilha com a gente, porque aqui o que mais tem é dorameira. Bora, começa aí contando se uma parte da sua história tá inserida na história da Ayla. Então, além dessa questão universitária que eu falei para vocês, tem também o luto, né, que é um dos principais temas que eu abordo no livro. E era um dos temas que eu não queria abordar, mas Deus tocou muito no meu coração, que era algo que Ele queria que eu escrevesse. E eu comecei a escrever o livro em 2021. E foi antes do meu TCC. E Ele também me ajudou no meu TCC, que o tema foi a escrita terapêutica na vivência da experiência do luto. Então, eu pude usar a minha experiência como escritora, assim como a minha experiência como filha que perdeu um pai, mas também como psicóloga. Eu consegui colocar os 3 no meu TCC. E o livro, ele trata sobre o luto dessa perspectiva de que ele é uma vivência particular de cada pessoa, né? Porque o que eu pude ver, assim, na minha experiência de luto é que tem pessoas que falam, ai, fulano parece que já superou, parece que já esqueceu, e as pessoas criticam, né? Como os outros vivenciam luto. Eu falo, nossa, mas fulano está chorando muito, está sofrendo demais, ele tem que seguir em frente. Então, as pessoas nunca estão satisfeitas como as outras pessoas vivenciam luto. Sempre tem um pitaco, sempre tem um julgamento, uma crítica. E os cristãos, infelizmente, também são pessoas que criticam os outros, né? Falar, porque você está chorando, já está com Deus. Se não forem os primeiros, né? Isso. Que questionou a sua fé, se ela está pequena. Justamente. Então, no livro, eu pude botar, como eu falei, a minha experiência na Ayla e no Ryuki, que os dois eles perderam um familiar. A Ayla perdeu o pai e o Ryuki perdeu a avó. E essas duas figuras familiares foram muito importantes na trajetória de vida deles dois. Por exemplo, a Ayla, ela teve esse incentivo do pai para ela buscar o intercâmbio na Coreia, e o Ryuki, ele teve esse incentivo da avó também, que ele ama cozinhar, os dois, né? Então, com meu pai, ele faleceu bem antes de tudo isso acontecer, assim, bem antes de eu me tornar escritora, de eu escrever meu primeiro livro, mas ele sempre me incentivou muito, assim, a sonhar alto, sabe? Ele sempre falava, eu quero muito que você vá além. E é justamente a mensagem que o pai da Ayla passa no livro, né? Assim, uma das citações que o pessoal favorita muito, que são os trechos em que o pai da Ayla incentiva e a inspira a sonhar mais alto, a não se, vamos assim dizer, se limitar, porque a Ayla tem um problema de visão. Ela é uma pessoa com deficiência que a gente chama de baixa visão ou visão subnormal, e esse problema de visão poderia limitar que ela achasse, eu não posso sair, porque ela é do Maranhão também, né? Não posso sair do Maranhão e ir para a Coreia viver o meu sonho, porque eu tô vivenciando um luto e também tenho baixa visão. Mas ela lembrava das palavras do pai dela e isso a fortaleceu para ela não desistir do que ela sonhava por anos e sempre lembrar que mesmo que o pai dela paterno não estivesse aqui, mas que o pai celestial está, né?
Então, foi isso que eu aprendi também na minha própria vivência, né? Meu pai faleceu faz 6 anos e ainda eu entendi que é uma experiência única. Então, sempre eu vou lembrar dele todos os dias, em tudo aquilo que eu fizer. Mas essa saudade, ela se tornou algo não mais doloroso como era antes, né? Tem até um drama que ele fala sobre isso, Médicos em Colapso, não sei se vocês assistiram, mas que ele fala também que o luto, depois de um tempo que você consegue elaborar aquele sentimento, ele vai se tornar uma saudade, mas não vai ser mais uma ferida que está sangrando. Mas você vai conseguir lembrar daquela pessoa, você vai conseguir lembrar do que ela te ensinou e aquilo vai te fortalecer a seguir em frente, né? E é o trabalho do luto, que também que eu aprendi na psicologia, ele é muito difícil justamente porque as pessoas acham que eu tenho que negar o que eu estou sentindo, eu não posso sentir tristeza, eu não posso sentir angústia. E o livro ele vai falar isso, que a gente precisa se permitir sentir essas coisas que não são boas, não são agradáveis, mas que somente através desse sentir, que a gente chama de elaboração, que com o tempo nós vamos conseguir superar. Então, temos que viver essa dor mesmo. E foi isso que a Ayla conseguiu ensinar para o Ryuk também. Como que você... A gente consegue ver que você colocou parte de quem você é, da sua história, dos seus gostos, porque foi... Você se inspirou em coisas que você gosta de consumir, né? Como que foi colocar seus princípios, como que foi colocar o cristianismo como uma verdade dos personagens? Assim, para além de você, mas como que a gente encontra Jesus lendo o seu livro? Os meus 2 personagens são cristãos e a família deles também. Então, desde o comecinho, a gente já vai conseguir, assim dizer, experimentar esses princípios. Só que como eu também, antes de eu conhecer a ficção cristã, eu lia livros que não eram com esses princípios que eu carrego, então eu consegui ver que a escrita ela pode ter princípios cristãos, mas não de uma forma que uma pessoa que, por exemplo, que não é cristã, ela não vai conseguir ler. Teve pessoas que já comentaram, ai, Tati, o seu livro ele é tão leve e tem esses princípios cristãos, mas qualquer pessoa de outra religião consegue ler e se identificar também, né? Então, a gente consegue ver Jesus de uma forma muito próxima, assim mesmo como um pai, como um amigo. E eu acho que isso reflete muito o meu relacionamento com Deus mesmo, né? Porque eu já li livros que, às vezes, parece mais uma pregação. Né? Que tem, assim, como se a pessoa estivesse tentando te convencer de algo. Então, no livro, eu não estou tentando convencer as pessoas de nada. Eu estou expondo o relacionamento que os personagens têm com Deus, que reflete o meu relacionamento com Deus também. Então, como é uma experiência única, pessoas que não acreditam, por exemplo, elas vão ver isso a partir de uma perspectiva da experiência dos personagens. Isso é tão interessante. Estava conversando com uma amiga que não é cristã esses dias. E ela também gosta de dorama. E aí ela estava comentando exatamente isso. Ela disse, nossa, seria tão bom se a gente se relacionasse assim, né? Com esse compromisso. Aí eu fiquei, né, amigo? Né? Que Nunca você te falei acha? isso, né? Aí ela, né? Porque assim, tipo, com respeito mesmo, sabe? Tipo, certo do que quer. Eu, não é, amiga? Meio que, né? Tipo, no cristianismo isso é normal pra gente. A gente sabe que dentro de um relacionamento cristão existem as famosas fases aí que a gente falou, né? Mas quando a gente, enfim, vai se aventurar aí, pode ser qualquer coisa. Eu acho que, às vezes, a gente sente falta disso, né? E é legal que as pessoas possam encontrar esses princípios não diluídos, mas eu acho que nas entrelinhas, né? Que aí eles se apaixonam pela verdade bíblica, que na verdade não tá ali, se converta. Mas tá, olha como é bom, olha como é bom e agradável, né? Vive em união. E o quanto vocês acham que a gente carrega, assim, da nossa família nessas coisas, né? Porque tem muito uma sensação que a gente quer realizar muitas coisas para honrar nossos pais, quem confiou na gente... E o quanto vocês acham que vocês carregam isso dessa base familiar? E como que é também, porque acho que aí a Tati já passou por isso, a gente vai passar por isso em algum momento também, que é você realizar talvez um grande sonho e talvez não ter a pessoa que te inspirou a fazer isso. Como que é essa relação? Porque hoje acho que a gente ainda tem, então você ainda consegue falar, poxa mãe, consegui fazer isso, poxa pai e mãe, consegui. Mas também vai ter que saber lidar uma hora que já não vão estar aqui e você está fazendo muito porque eles te incentivaram a fazer. Como que você pensa nisso? Essa foi uma das minhas crises ao casar. Acho que ao decidir casar, e muito mais depois de casar, porque foi quando eu percebi que nem todas as minhas vivências seriam do lado deles, né? E aí,
eu comecei a namorar, minha avó estava viva, Dona Nedina, e ela participou muito da minha vida, muito, assim, tipo... Eu era best friend dela. A gente comprava geladinho juntas, tomava geladinho. Ela era minha melhor amiga, ela ia amar doramas. Ela falava, tira essas coisas asneiras aí da TV, vamos ver alguma coisa saudável? Eu ia falar, vó, vamos ver o dorama. Ela ia adorar. Mas ela faleceu e aí ela acompanhou todo o meu namoro, né? Ela era a nossa principal conselheira. E aí, antes de eu noivar, ela faleceu. E nessa época eu tava namorando à distância também, então foi bem caótico. E todo o processo do casamento, assim, eu lembrei muito dela. Eu acho que com essa saudade que você falou, que não é uma saudade que sangra, é uma saudade de, tipo, nossa, ela ia gostar muito, sabe? Ter ela aqui seria muito bom. Mas eu acho que são fases, assim. Tem fases que eu lembro dela e, assim, eu não consigo falar de tanta... Não é tanta dor, mas eu acho que falta delas. Tipo, eu sei que... Nossa, ela comigo hoje na minha casa, eu queria que ela tivesse no meu casamento, eu queria muito que ela tivesse. Eu senti falta dela no dia. O meu marido citou, assim, frases que ela ensinou pra gente nos votos. Então, cara, eu senti muita falta, assim. E eu acho que são fases. Tem horas que eu falo, eu não consigo falar sobre ela. E tem horas que eu sinto uma saudade boa, assim. Tipo, minha avó é top, ela é minha avó, sabe? Como que é pra você, Tati? No começo foi muito difícil pra mim. Porque, como eu falei, eu estudava em uma outra cidade. Então, quando eu fui para essa cidade em 2016, foi quando meu pai adoeceu. E meu pai faleceu antes de eu ir para psicologia. Eu ainda estava em turismo. Eu fiz 3 períodos de turismo. Aí eu mudei para psicologia, né? Nossa, quando for pra Coreia, já vai pros lugares. Tem 1 ano e meio de turismo na conta. E além disso, ainda tenho um técnico em turismo. Então, por isso que eu busquei a graduação, porque eu já tinha o técnico, né? Top. E meu pai, ele gostou muito quando eu estudei o técnico, porque ele era da área do turismo lá na minha cidade, né? Como eu falei para vocês, eu moro nos Lençóis Maranhenses. Então, muitos familiares meus trabalham diretamente com o turismo. Então, eu cresci vendo meu pai trabalhar com aquilo. Então, falei, então vou estudar, né? Vai que eu trabalho com isso também. Acabou que agora sou escritora e psicóloga, né? Mas, enfim, então, no começo era muito difícil. Igual você falou, eu não conseguia verbalizar o que eu estava sentindo, né? E era um sentimento de, meu Deus, meu pai não vai ver nada do que eu estou fazendo. Não viu nenhum dos meus livros sendo publicados. Ele não viu também as notícias, porque já teve a notícia dos meus livros lá na Coreia, ele não soube disso, porque ele não estava aqui. Então, o luto, ele tem várias fases. E eu já passei pela fase de questionar a Deus, mas por que ele não estava aqui? Por que isso não aconteceu antes? Por que o Senhor não curou? Mas, hoje em dia, eu estou mais naquela fase mesmo de agradecer a Deus, porque ele teve uma reconciliação com Cristo antes de partir. Meu pai, ele foi criado na igreja, mas teve uma fase que ele se afastou. E meu pai bebia muito. Então, assim, eu dou graças a Deus que, antes de tudo isso acontecer, ele teve um encontro real com Jesus e eu vi meu pai ser transformado. Então, assim, ele teve um milagre dele, né? Que especial. Ele teve esse encontro com Jesus. E por mais que ele não esteja aqui fisicamente, mas eu acredito que eu carrego os princípios dele, as verdades dele, como eu falei, no meu coração. Mas é muito triste, igual você falou, né? A gente está vivendo algo tão bom que a gente quer compartilhar com aquela pessoa e aquela pessoa não está ali. É muito difícil, mas nesses momentos que é tão bom ser crente, que a gente tem Jesus e ele nos conforta e nos diz que tudo isso que a gente está vendo aqui é passageiro, né? Porque se nós nos focarmos tanto, meu Deus, mas meu pai não viu meus livros, não viu as notícias, ele não está acompanhando os lançamentos, mas o que tudo isso importa diante da eternidade, né? Diante daquilo que Deus vai nos entregar um dia. Então, sempre quando esses tipos de questionamentos vêm, eu sempre lembro, não, tudo isso aqui é passageiro. Um dia eu vou estar na eternidade e lá é o que realmente importa, né? A minha avó falava isso. Ela falava assim, quando eu morrer, eu não quero que você fique chorando muito tempo, não. Eu permito que você chore um pouco, mas muito não, porque assim, eu vou estar bem. Aí imagina, você chorando, sendo que eu tô no lugar que eu quero estar. Eu amo você, mas eu não quero estar aqui. Então, não fica chorando por muito tempo. Meu pai também. Eu lembro dela falando isso, sabe? Ela, eu vou estar no melhor lugar e você não vai estar feliz porque eu vou estar realizando o meu sonho. Aí eu ficava, putz. Nesse ponto, eu acho que o cristianismo ele é muito reconfortante nesse sentido, né?
Porque da mesma forma que a gente entende que Deus é tão bom e o tempo para ele é só mais um atributo, que ele perdoa o que a gente fez lá atrás. Às vezes também teve pessoas que você não viu mais e você pediu perdão e já se foi. E ele é tão bom para curar isso. Aqueles que se foram também vão se alegrar com a gente em algum momento, né? Então, sua avó, seu pai estão lá na eternidade e estão se alegrando com vocês. E quando a gente chegar lá, vai ser muito legal nesse sentido. Ela vai conhecer os netos. Ai, meu Deus. Por isso que isso é muito legal e a gente ir se preparando. Eu, por exemplo, tenho minha avó também, e ela acho que tá. A gente até brinca lá em casa que já tá bem velhinha já, né? O pessoal fala, não sei se dura muitos natais, mas ela tá lá. E ela talvez seja a pessoa assim, que mais me ama assim, na vida, até como ela, porque ela me criou muito tempo também, que minha mãe sempre trabalhou muito. E eu também já aceitei muita coisa, assim, que minha questão não é nem tipo, Deus vai levar. Que isso pra mim acho que é tranquilo. Mas eu penso por ela também nesse sentido, porque tem muita coisa que eu acho que ela queria ver eu fazer. E eu olho e falo, acho que não vai ver, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer em tão pouco tempo tudo que você quer. Mas isso, assim, em Jesus, isso é muito legal. Porque você fala, beleza, em algum momento vai fazer sentido para ela também. Então, isso reconforta a gente muito, assim. Então, acho que isso que também traz muito do dorama, né? Essa questão familiar. Acho que tentar trabalhar com a família que você tem. Acho que vocês citando, geralmente as famílias estão desestruturadas nas séries, né? Nossa. Então, provavelmente a sua também está. Do Rainha das Lágrimas. Então, mas assim, de aprender a lidar com isso. A gente até tem falado isso lá na igreja com jovens. De tipo, aprenda a lidar com a família que você tem. A família que Deus me deu, né? É essa aí. Você vai ter que se virar com isso. Então, isso é muito interessante. Porque você fala, poxa, mas eu queria ter meu pai. Mas ele te deu hoje sua mãe e sua avó. E você vai ter que lidar com as duas e saber fazer isso acontecer. É verdade. Eu acho que você tá falando de, por exemplo, que você perdeu o seu pai, né? Mas olha como eu vejo que ele é um fruto. Ele é um fruto na sua vida. Pô, a sua vivência tá aqui. Saiu um livro disso que chegou, sabe, em outro lugar, do outro lado do mundo, para pessoas que falam uma língua diferente, de uma cultura diferente. E você tá falando de como é importante a gente entender sobre a família que Deus deu, seja ela como for. A minha família é totalmente a minha base. E eu sei, Carlos, você fala muito aqui, dá pra ver que é da sua trajetória também. Mesmo que seja diferente da minha, diferente da Tati, né? Esses dias eu estava assistindo Mulheres de Esperança, que é um programa aqui da casa, com a Daniela Marques, que é uma amiga nossa, ela também é psicóloga. E ela estava falando, a gente não percebe, mas palavras que a gente usa, o jeito que a gente se olha, a rotina da casa, vão formar aquela criança num adulto. São essas coisas que no futuro você vai falar, nossa, mas ele é desse jeito. É por causa da base e da instituição da família. Então, que bom que a gente saiba que isso faz parte da gente. Pode virar coisa muito boa, né? Se a gente entender que a família que Deus deu é essa mesmo. Ou pode ser para destruição mesmo. Mas quem decide é a gente, né? Aquela mensagem de esperança. Mas, gente, comentem aqui. A gente vai depois gravar conteúdo, pedir vídeo para Tati. Então, se você quiser deixar uma pergunta para ela sobre o livro, se você quiser fazer uma pergunta específica sobre a vida dela, ela já disse que é conselheira online, né? Então, desde o Tumblr. Desde o Tumblr até os dias atuais. Será que ela chega ao TikTok? Bom, mas se você quiser conversar com ela, deixa a sua pergunta aqui, a gente recolhe e depois grava com ela para responder para vocês. Muito obrigada, Tati, por participar desse programa. Vim de longe e você inspira a gente. Com certeza vem muita coisa boa ainda por aí, né? Glória a Deus. E eu que agradeço o convite. Me senti muito à vontade, muito confortável. Vocês são muito legais. Ai, a gente lhe quer. Corações coreanos. Corações. E volte aqui com um novo livro, por favor. Isso, com um novo livro e já Próximo viajada. ano, hein? E já viajada, hein? Pra Coreia do Sul. Amém. Ela, E aí o vlog Tati em Seul. Vem aí. Ai, seria top, Tati! Gente, é isso. A gente volta depois, sempre sexta-feira, meio-dia, hein? A gente te espera. Isso aí, até mais.